O esporte pode transformar tanto a vida de uma pessoa com deficiência que ela pode representar seu país nas maiores competições do mundo. Essa é a história de Júlio César Agrippino, um atleta paralímpico que mais uma vez vai representar o Brasil nas Paralimpíadas, desta vez em Tóquio. E esporte e inclusão caminham juntos. Seja bem-vindo a mais um Inclua Mundo. O esporte sempre fez parte da vida de Júlio César, mas foi aos 18 anos, com o incentivo de um tio, que ele se apaixonou pela corrida. E eu não tinha condições de pagar provas de rua, né? E aí as inscrições eram muito caras e tal. Aí o que eu fazia? Eu ia com ele para as provas e participava das corridas naquela famosa pipoca. E foi a caminho de uma dessas provas que sua vida começou a mudar. Foi numa madrugada, né? Às 4h45 da manhã, que eu estava com um amigo, na empresa de ônibus que eu trabalhava com ele, e a gente foi para a prova de manhã. Ele falou: vou te apresentar uma pessoa, ela tá ali e tal. Isso no metrô Capão Redondo. Aí, quando eu fui ver, era a mãe Neide. E aí o Júlio César apareceu lá no metrô e foi assim, amor à primeira vista. E eu não tenho hábito de ficar perguntando nada para ninguém. Na hora, eu comecei a entrevistá-lo e perguntar para ele onde que ele treinava, se ele tinha treinador, se ele tinha alguém que o ajudava. E aí, rapidinho, ele me contou: eu não tenho treinador, e contou um pouco sobre a vida dele, o que ele fazia. Aí eu disse para ele: você quer treinar no projeto Vida Corrida? Júlio aceitou na hora e foi participar do Vida Corrida, projeto que há 20 anos oferece aulas e treinos de corrida gratuitos para crianças, jovens e adultos no Capão Redondo, bairro da periferia de São Paulo. E daí a minha vida na corrida foi criando forma realmente, porque eu conheci bastante gente mais influenciadora ainda no mundo do esporte. E com isso aí eu fui criando lastro, fui criando base para ser o que era hoje. Foi nesse mesmo período que Júlio começou a perceber que sua visão não estava bem. E aí lá para os 22 anos mais ou menos, aí comecei a ter mais dificuldade, o óculos já não ajudava muito, aí eu comecei a usar as lentes de contato. E aí eu, nas corridas, né, estava tendo bastante dificuldade para correr com os atletas convencionais, atrapalhava as provas dos atletas, né, caía, e aí algumas vezes meio que arrumava briga. E o tempo foi passando e o Júlio ia em corridas e ganhava todas as corridas que ele ia, ele ganhava a corrida. Só que a gente começou a perceber que o Júlio caía. Às vezes ele já teve uma prova que ele era o primeiro colocado e antes de chegar ele encostou no paralelepípedo e caiu e perdeu a prova. Em 2013 foi quando o Júlio veio treinar comigo. Até então era um processo era pro Olímpico, né? Para tentar o índice nos Jogos Olímpicos. Aí começou a transição dele, não começar a enxergar, ele começou a cair muito nas pistas, ele trombar nos atletas, e aí a gente começou a ver que ele poderia ter algum problema maior do que ele achava que tinha na visão. Júlio descobriu que tinha ceratocone, uma doença degenerativa da córnea. O esporte, ele salva vidas, né? E nesse caso ele salvou a minha. O esporte, ele me resgatou mesmo do fundo do poço, porque eu já não tinha mais ânimo para nada. E foi com o apoio de uma rede de amigos que ele tomou uma grande decisão. E o Júlio tomou a séria decisão de falar: eu vou treinar para ser um atleta olímpico. Foi me decepcionando, né, que eu entrei para o paradesporto, porque eu achava, não quero, porque eu ainda enxergo e tal. Aí era leigo no assunto, as pessoas me explicavam: não é assim, tem as classes e tal, mas aquela questão de orgulho e aceitação, falava assim: não, eu não quero. Mas com isso, eu vi que eu estava sendo prejudicado, porque eu não estava conseguindo correr mais no convencional. Era diferente. Nem todo mundo entendia um deficiente visual, assim, entendeu? E aí, com o tempo, eu falei: não, vou pro paradesporto. E aí, no paradesporto que eu tô fazendo história. Paradesportos são esportes adaptados para pessoas com deficiência. E nele, Júlio rapidamente brilhou. Pouco tempo depois que começou a treinar, foi classificado para os Jogos Paralímpicos, a cidade sede, o Rio de Janeiro, em 2016. Eu não conquistei medalha, mas ali, naquele momento, era um momento para curtir mesmo, né? Porque era o começo de tudo. Ali eu ia ganhar mais experiência, ali eu ia ganhar mais lastro, ia saber como era correr com os melhores do mundo, né?
E eu acho que para mim teve sim a maior premiação, ter a oportunidade de correr dentro do meu país e de ter não sei quantas pessoas gritando o meu nome. E quando foi 11 de setembro de 2016, é um mês muito marcante para o mundo, né? Mas aquele mês, aquele dia, naquela data foi incrível para mim, porque eu estava dentro do estádio do Internacional e milhões de pessoas gritavam o nome de Júlio César Agrippino. 3 anos depois, no Mundial de Atletismo Paralímpico de Dubai, Júlio comemorava sua maior vitória, a medalha de ouro. Deu a largada, eu já saí como campeão já. E volta por volta, liderando, e o queniano, que era o campeão mundial, medalhista olímpico de ouro e recordista mundial, estava comigo na prova e estava atrás de mim ali o tempo todo, o guia dele gritando para ele ir junto comigo ali, e eu ali na batida, quietinho, focado. Aí chegou a última volta, o meu guia falou assim, agora é a hora, vamos embora. Aí deu 300, aí entrando na reta, o meu guia falou assim pra mim, ó, se você quiser ser campeão mundial, agora você tem que ir. Apertei assim, aí a hora a gente chegou e eu, e aí, cara, e aí? Aí ele falou, calma aí, pô, a gente acabou de ser campeão mundial. Foi muito legal por estar junto, né, estar com ele nesse momento, nosso primeiro título mundial. É uma conquista que a gente vem batalhando, né, dia a dia, e aí a gente conquistar ser o melhor atleta do mundo nessa classe é espetacular. A vida é uma caixinha de surpresas e eu mexia com aquela medalha assim e eu começava a rir, eu falei, meu caramba, que engraçado, que bacana. Júlio se prepara agora para mais um grande desafio, os Jogos Paralímpicos em Tóquio. A gente ia estar campeão mundial, a gente treinou, a pandemia nos atrapalhou, a gente ficou treinando quase uns 7 a 8 meses no terrão. A primeira edição dos Jogos Paralímpicos foi realizada em 1960 em Roma. O Brasil fez sua estreia na Alemanha 12 anos depois. São dezenas de modalidades esportivas e cada uma tem seu sistema de classificação. E esse ano, a delegação brasileira terá 253 atletas. A modalidade com o maior número de atletas será o atletismo, com 64 representantes e 18 atletas guia. Agora, segunda Olimpíada, com mais bagagem, né? Agora é focar certinho agora nos últimos detalhes e ver como que vou me comportar lá na prova, né? O que eu quero trazer? Eu quero trazer a medalha, né?